2 Samuel capítulo 8. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Metegamá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram, assim, os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo-lhe a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo, então, Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abetar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então, se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa não tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo, porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava,
pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 1 Crônicas capítulo 18. E, depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Mate, indo-lhe estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco ajudar Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E, ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas, e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos Amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 Edomitas no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os Edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abetar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei.